Eu posso provar para vocês, a gente aqui trabalha exclusivamente com aposentadorias de pessoas com deficiência e direitos da pessoa com deficiência, e eu posso provar para vocês que nós temos inúmeras aposentadorias que nós conseguimos aqui para essas pessoas com visão monocular, surdez unilateral, autismo e outras deficiências que não são visíveis, com grau grave, com grau moderado e com grau leve, nos 3 graus. Então, o critério para avaliação da deficiência é um critério que fica na mão dos órgãos que vão conceder essa aposentadoria, né? No caso do pessoal que trabalha para iniciativa privada, lá no INSS, os peritos do INSS. No caso dos servidores públicos, o pessoal lá dos órgãos que os servidores trabalham efetivamente. Como que funciona os procedimentos para a obtenção desse tipo de aposentadoria? Bom, são 3 fases principais. A primeira questão é a própria avaliação da deficiência, como eu estava dizendo agora. Depois eu vou fazer aqui um relato breve da documentação necessária que você precisa e o processo de solicitação. Vamos fazer de trás para frente que eu acho que vai ficar mais organizado para você. O processo de solicitação, a solicitação em si, ela pode ser feita pelo portal lá do INSS, pelo site do INSS, e para você que é servidor público lá no seu órgão, lá no seu RH. E aqui vai um aviso muito importante para vocês, tá? Geralmente, tanto no portal do INSS como nos RHs dos órgãos públicos, a dificuldade de se entender o que é uma aposentadoria da pessoa com deficiência é muito grande. Então, eu sempre sugiro e eu sempre faço aqui, quando alguém nos solicita esse trabalho, eu faço uma explicação muito bem feita do que é a deficiência da pessoa, mostro exatamente o tempo, faço as correções lá nos extratos de contribuição da pessoa para poder explicar, faço uma linha do tempo explicando cada período que a pessoa trabalhou. Então, quanto mais explicado, de forma simples, né, de forma agradável para quem vai ler entender, mais fácil você tem uma aposentadoria deferida. Não explicar nada, só juntar documento, né, preencher um formulário lá padrão, que principalmente o INSS tem, geralmente não funciona, tá? Explicar muito, fazer uma coisa muito longa também, não funciona. Então o ideal é fazer uma explicação sintética, resumida e com os elementos principais para que aquela pessoa que vai estar ali analisando entenda o que você está querendo e como é que funciona a aposentadoria da pessoa com deficiência. Então, por exemplo, uma coisa que eu sempre faço, e eu sempre digo isso nos meus cursos, eu sempre coloco a definição da pessoa com deficiência que está lá na Lei Brasileira de Inclusão, no artigo 2º, que você vai poder explicar para a pessoa o que é uma pessoa com deficiência, tá? Bom, esse então é o processo de solicitação da aposentadoria. E aí, no processo, após a entrada desse processo, após o primeiro momento que é a entrada, o protocolo desse processo, vai ser marcado, então, as perícias, para poder, a perícia médica, a perícia social, que é como é feito atualmente. Isso vai mudar em breve, mas por enquanto continua sendo feito dessa forma. E aí o benefício pode ser concedido ou negado, tá? E diante de uma negativa, há a possibilidade de recurso para o próprio INSS, para o próprio órgão do servidor público, ou então uma medida judicial que leve essa situação para ser revertida lá pelo juiz, ok? O segundo ponto que eu quero analisar com vocês aqui dentro desse item é a documentação necessária. Bom, a documentação básica, né? Documentos pessoais, a documentação médica, principalmente que demonstre a data do início da deficiência. Eu sempre sugiro anexar um laudo pericial particular, se você tiver acesso a um perito médico, né? Aqui nós temos parceria com o Instituto de Perícia Médica, que dá condições acessíveis para as pessoas poderem fazer esse tipo de laudo. Se você quiser o contato, eu mando para você, é só solicitar aqui nesse WhatsApp que está aparecendo aqui na sua tela, eu mando para você o contato deles e eles vão fazer um laudo pericial que vai constar não só o aspecto médico, mas também o aspecto funcional da sua deficiência, e tem ajudado muita gente, esse laudo tem ajudado muita gente a conquistar os seus direitos. E por fim, não menos importante, a questão da avaliação da deficiência. Esse laudo que eu estava falando agora há pouco, o laudo pericial particular, inclusive ele coloca em algumas situações o próprio grau da deficiência, o que ajuda muito na hora da avaliação da deficiência pelo INSS ou pelo órgão do servidor público. Bom, a avaliação, como eu disse agora há pouco, é um
se não for o maior obstáculo, é um dos maiores obstáculos para as pessoas conseguirem se aposentar nessa modalidade. Mas, como eu tenho dito, se você fizer uma documentação bem preparada, bem organizada, com capricho, uma proposição inicial, né, um requerimento inicial escrito, bem definido, bem explicado, as chances são boas, né? Claro, desde que você tenha a documentação necessária para poder preencher todos os requisitos que a Lei Complementar 142 exige. É importante que você conheça a Lei Complementar 142 para saber se você pode ou não aposentar nessa condição. E aí, pessoal, por que eu resolvi fazer essa série de vídeos falando sobre a aposentadoria da pessoa com deficiência? Porque, como eu disse no início do vídeo, estou falando toda hora aqui, esse tipo de aposentadoria, a aposentadoria da pessoa com deficiência de modo geral, ainda é o mais vantajoso que existe dentro de todos os outros tipos de aposentadorias possíveis existentes na legislação previdenciária hoje no Brasil.